Fala galera, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Vamos entender o que aconteceu com o pau do Eratosthenes, galera. Então vamos lá, olha só. Eu tô aqui, ó, exatamente na hora do azimuth solar, tá aí praticamente próximo a Monróvia, né, na Libéria. Então vocês estão vendo aí que o sol tá a 85 graus de lá, ó. Praticamente, e essa área aí entre Mongólia, Monróvia na Libéria e Costa do Marfim ali, ficam praticamente no mesmo paralelo. É a mesma coisa que Aristóteles tinha, né? Ele tinha a cidade de Cirene e a cidade de Alexandria. Ele não tinha certeza exata se estavam no mesmo paralelo, estava próximo, né? Então mais ou menos é isso que acontece aqui. Imaginou que estava próximo aos 90 graus, entende? Então entende-se, você está vendo aí ao vivo, tá? Isso aí é o time and date. Ele está mostrando aqui, ó, o sol a 85 graus de Monróvia, lá na Libéria, né, que está praticamente no mesmo paralelo aqui, mas praticamente igual ao experimento do Eratosthenes. Então ele pegou uma vara, aí ó, tá vendo? O pessoal que ama o pau do Eratosthenes, aqui é grosso, hein? Os globalóides que gostam do pau do Eratosthenes, brincadeira. Eu vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Você tá vendo o sol, ó? Tá praticamente nesse mesmo paralelo, no azimuth da Monróvia, tá lá meio-dia solar, né? Como eu tô em Portugal, o horário do UTC aqui de Portugal é o mesmo. Então você tá vendo aqui, ó, um pau. Eu não nem finquei aqui no chão não, porque não precisa, ó. E você tá vendo a sombra aí, ó. Tá dando para ver a sombra que ele está produzindo. Eu vou tentar botar assim, ó. Ele está produzindo uma sombra, ó, não muito grande, né? Esse pau aqui, ele tem praticamente o meu tamanho. Deve ter, eu tenho 1,65 m, esse pau deve ter 1,75 m no máximo, né? Então tá aí, ó, o tamanho da sombra que ele está projetando aqui. Uma sombra de 1 metro, né? Um passo, 1,70 m, 1 metro a sombra. E a gente vai fazer ali o cálculo, né, trigonométrico, para ver. Você vê que esse ângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Esse ângulo tem 90 graus, beleza? Né, que é o ângulo dessa parte. A altura do... Vamos calcular 1,75 m. Tudo que Eratosthenes fez foi assim, mais ou menos. Ele não tinha medidas exatas. Então, a prova que eu estou aqui nesse exato momento é aqui o time and date, né? Me mostrando aqui, ó, o horário e tudo mais, tudo certinho. Meu relógio está um pouquinho adiantado, mas o time and date está marcando aí a hora direitinho, ó, meio-dia e 48. O meu tá 5 minutos adiantado, meu relógio. Eu sempre deixo 5 minutos adiantado do celular. Mas o time and date aqui não mente, né? Então aqui, ó, vamos à data, ó. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Oh, meu Deus. Deixa eu diminuir aqui para a galera ver, ó. A data é essa realmente, né? Ó, 24 de março de 2019, meio-dia e 48. No momento que o sol está ali, deixa eu ver quantos graus, está difícil de enxergar aqui por causa da qualidade do sol. O sol está ali a 85 graus de Monróvia, na Libéria, né? Praticamente aqui no mesmo meridiano que eu aqui, ó. E eu medi aqui, vocês como vocês puderam ver, vou aumentar a câmera, tá? Para vocês verem em relação à minha altura. Eu tenho 1,65 m, o pau aqui na minha mão, ó, ele tem, não é muito de pau não, tá? Eu só estou fazendo isso pelos terraplanistas, tá? Então vamos lá. O pau tem aqui 1,75 m, né? 10 centímetros a mais que eu. E a sombra dele que ele está fazendo aqui, ó, tem 1 metro no máximo, né? Ele contou a distância de Alexandria para Cirene no passo também. Então eu vou contar meu metro aqui no passo. Por que ele pode, por que Eratosthenes pode e eu não posso? Então tá aqui, ó, 1 metro, certo? É um passo, ó. Pã, é 1 metro. É o que tá dando a sombra aqui, ó. Beleza, galera? Aí um passo meu aí, ó. Então eu vou calcular ali, vamos fazer os cálculos, né? Se isso é possível na Terra plana, se é possível no globo. Vamos explicar como eles chegaram a esses resultados. A gente vai desmistificar essa história do Eratosthenes de uma vez por todas. Valeu, galera? Então, comprovado aí, tudo no horário, tudo com os dados, coisa que Eratosthenes não tinha na época, né? Não tinha essa tecnologia que nós temos hoje aí, para dar os dados, né? Claro que esses dados, eles dizem que são precisos, mas eu olho o sol aqui, eu não consigo enxergar ele no mesmo. Mas tá tranquilo, pelo menos eu tenho mais tecnologia que o Eratosthenes para poder fazer os cálculos, né? Então vamos lá, vamos para os cálculos. Então, galera, tem muitas. Acabei de mostrar lá o pau do Eratosthenes, como o Eratosthenes fez o experimento. O que eu quero dizer agora para vocês é que a gente vai fazer algumas perguntas, né, para ver se os globalóides eles conseguem nos responder sobre essa situação. Então vocês viram ali, ó, que eu fiz direitinho, ó, o time and date estava mostrando. Eu estava aqui em Albufeira, Portugal, né? E aí o sol estava ali próximo à Libéria, no azimuth ali da Libéria e Costa do Marfim, né? Claro que não estava dando 90 graus, mas também o Eratosthenes não tinha nada disso.
Tudo dele era baseado assim. O cara contou a distância de Ciene para Alexandria no passo, né? Imagina o cara passar por mares, rios, tudo contando a distância no passo, né? Nesse caminho inóspito que ele teve que contar no passo a distância. Não sabia se estava praticamente no mesmo meridiano, então ele tinha informações vagas, né? O que eu estou querendo dizer, mostrar para vocês aqui é como foi feito o experimento, a farsa do Eratosthenes. Então, na realidade, você tem aqui, ó, eu tenho várias imagens aqui, eu posso acabar me confundindo aqui, mas vamos lá, eu vou tentar passar aqui para a galera. Tá vendo aí, ó? Olha lá o que ele fez, ó. Ele mediu, beleza? Ó. Mediu o comprimento da vara que projetava, conseguindo assim, a sombra que projetava, conseguindo assim obter o ângulo entre elas, né? Então, segundo as informações aqui, ele obteve o ângulo a partir da sombra da vareta, né? Feita na vareta, beleza? E segundo ele, isso aí deu 7,2 graus, né? Ele encontrou 7,2 graus. Segundo as informações. Agora, de onde ele encontrou esses 7,2 graus é que a gente quer entender, né? Depois eu vou fazer o cálculo lá do meu, quanto deu, tá? Então vamos lá. Como ele encontrou isso, eu não sei. Tá aí, ó. Como Eratóstenes fez, aí, várias imagens explicando. Lá no poço estava assim o Sol, no azimuth, e fora do poço estava assim. Eu quero entender, eu quero que o Globalog me explique como que o Eratóstenes chegou a esses 7,2 graus, ok? Quero que eles me provem isso, só isso. Vamos lá. Aqui, ó, você vê a incidência dos raios, foi baseado nisso que o Eratóstenes fez, ó. Tá vendo? Aqui já é no... Aqui, ó. Vamos lá, acho que não tá aqui não. Eu vou pegar em outra agora. A confusão que ocorre, gente, presta bem atenção. A confusão que ocorre no negócio do Eratóstenes, que o pessoal fica sem saber explicar, é o seguinte. É justamente esses 7,2 graus. Olha só, peraí que eu vou pegar aqui onde vários sites ficam confusos na hora de explicar isso, ó. No chão ele pôde medir um ângulo que se fazia entre os raios de luz e a estaca, de maneira que Eratóstenes obteve um ângulo de aproximadamente 7 graus. Não se sabe corretamente como foi que ele conseguiu medir o ângulo formado. Ele pode ter usado trigonometria, ele pode ter usado simplesmente algum instrumento que já seria conhecido pelo homem na época para medir ângulos. Mas ele pensou, se percorrendo 800 quilômetros, a luz sofre uma inclinação de aproximadamente 7 graus. Ele imaginou, ok? É esse que é o problema. Ele pensou, pensar não é nada. Né? Pensar, para você fazer, e vários sites falam assim, com uma simples regra de 3, para você fazer uma regra de 3, você precisa de 3 informações, né? Para você chegar ao resultado. Que informações o Eratóstenes tinha? Ele tinha informação que a cidade estava a 800 quilômetros da outra. Cerca de 800 quilômetros, naquela época nem era quilômetros, era medida em estádios, né? Agora, como ele chegou a esses 7 graus, é que a galera, aí uns falam 9, outros falam 7, e ninguém chega a um consenso de como, porque Eratóstenes, como que ele conseguiu chegar a esses 7 graus sem ter a outra informação, sem ter as outras informações necessárias para que sejam aplicadas uma regra de 3. Então, é aí que vem o grande lance. Como? O que ele imaginou? Ele não pensou, ele simplesmente não pensou que tinha 7 graus. Ele imaginou que o Sol estava a 4 milhões de quilômetros de distância. Aí que veio o grande lance do Eratóstenes. Agora, de onde ele tirou isso? Que o Sol estava a essa distância? De absolutamente lugar nenhum. Até porque que ele pegou isso num livro do Aristarco que provava que o Aristarco queria provar que o Sol estava a 4 milhões de quilômetros. Então ele imaginou, para fazer todo esse cálculo, um Sol distante. Inclusive tem um canal no YouTube, ó, que eu fiz até a pergunta para ele lá. Essa aqui era a distância, né? Vamos lá. Calma aí, vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é um canal no YouTube que mostra o experimento do Eratóstenes. E mais uma vez, na hora de explicar, ele fala assim. E aí, ele chegou aos 7,2 graus. Como assim ele chegou aos 7,2 graus? Eu fiz a pergunta. Como ele chegou aos 7,2 graus se ele não tinha as informações para fazer uma regra de 3? Ele precisava de outras informações para se realizar uma regra de 3. Ok? Ele precisava da altura desse Sol. Porque somente com a estaca, ele tiraria um triângulo ali, ó, entre a estaca e a sombra, mas isso não provaria, isso aí não daria 7,2 graus. Ok? Ele teve que imaginar um Sol
a 4 milhões de quilômetros. Aí ele teve a outra informação, ele tinha o tamanho da estaca, ele tinha a distância e aí um Sol a essa distância. Aí ele conseguiu realizar uma regra de 3. Sem isso, ele não conseguiria. É isso que escondem do pessoal, né? Isso aqui é onde estava o azimuth do Sol na hora que eu fiz o experimento lá. Aqui ele diz, olha o que ele diz, a Terra não é plana por causa disso, porque os raios na Terra plana incidiriam assim. Só que olha o tamanho que ele colocou o Sol aqui na Terra plana, galera. Nesse mesmo canal, né? Olha o tamanho, o Sol da Terra plana é desse tamanho para os raios incidirem assim? Óbvio que não, né? Os raios na Terra plana, olha aqui, ó. O Sol é pequeno. Foi aí que eu peguei essa imagem aqui, ó. O Sol é pequeno, galera. Aí, ó. O Sol girando no plano. Hoje ele estava ali no azimuth da Libéria, da Costa do Marfim. Então ele estava ali praticamente a 90 graus. E ele vai fazer aquela sombra que eu coloquei ali para vocês, né? Ali está o meridiano de Greenwich, eu estou em Portugal. Ele vai fazer aquela sombra ali. Eu só estou medindo aqui. Essa medida aqui não é da Costa do Marfim até Portugal, não, tá? Isso aqui eu só estou mostrando o meridiano de Greenwich, ali na Inglaterra. Mas um pouco ali, ó, o Sol estava no azimuth da Libéria, o Sol que circula no plano, e ali estava a sombra 90 graus. O Sol é pequeno. Aí vai dar certo lá em Portugal, ó. A sombra que for, se eu botar uma vara lá em Portugal, a sombra será como? Ela vai estar na direção do norte, como estava aqui, ok? Como foi mostrado aqui no experimento, né? Então o que acontece, gente? O Sol, como esse canal, para ele poder refutar a Terra plana, ele colocou o Sol aí desse tamanho, maior do que a Terra. Ele acha que na Terra plana o Sol é assim também, igual é no globo, né? E aí ele refuta a Terra plana, um Sol gigantesco, um Sol a 150 milhões de quilômetros de distância. A pergunta que não quer calar é como Eratóstenes chegou a esses 7,2 graus. Porque eu não cheguei nem perto disso aqui, na hora de medir esse ângulo, né? Eu quero entender como que ele chegou a esses 7,2 graus. É isso que ninguém consegue compreender. Até como li no site lá, o Eratóstenes chegou a 7,2 graus. Mas não se sabe muito bem como ele chegou a isso. Então, porque aí outros dizem, apenas com uma regra de 3 o Eratóstenes chegou. Que regra de 3? Que informações ele tinha? É esse desafio que eu faço aos globaloides. E como ele pode ter calculado a circunferência de uma esfera se naquela época ele não conhecia a trigonometria esférica? Ele calculou a circunferência do equador da Terra, um plano, no máximo. Porque ele naquela época ele só conhecia a geometria euclidiana, plana. Ele não conhecia a trigonometria esférica ainda, geometria esférica, beleza? Então Eratóstenes jamais poderia, com experimento nenhum, ele ter provado a circunferência de uma esfera, no máximo a circunferência de um círculo plano. Beleza? Isso é fato. Se ele não conhecia, ele não podia fazer, né, galera? Então é isso aí, galera. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo contra o original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe ver. Grande abraço, pessoal.